começando o Política em Foco de hoje. O nosso tema é juventude e política. Para debater sobre esse tema, temos a cientista política e professora da Universidade Federal de Pelotas, Patrícia Cunha, e o diretor estadual do PSOL, Jurandir Silva. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Professora Patrícia, os estudos nas ciências sociais têm atribuído um peso decisivo ao apoio político que as pessoas dão ao sistema vigente. Há um consenso a respeito da importância do apoio dos cidadãos para o funcionamento efetivo e a sobrevivência dos regimes democráticos contemporâneos. As pesquisas sobre juventude têm apresentado uma negação dos jovens em relação à política? Quais as consequências disso para a nossa democracia? Sim, as pesquisas têm demonstrado um afastamento dos jovens, uma negação em relação à política tradicional. Né? Uma grande desconfiança em relação às instituições, como partidos políticos, sindicatos, até os centros acadêmicos, porque o movimento estudantil é tradicionalmente um movimento de entrada dos jovens na política. Você percebe um afastamento, as pesquisas têm detectado um afastamento dos jovens em relação a essas instituições, né? E essa maneira de fazer política. Por outro lado, tem buscado alternativas, principalmente através de movimentos culturais, né, que não deixam de ser política, né, porque existem movimentos de denúncias, existem movimentos de crítica, de questionamento. O que se dá para perceber é um questionamento da maneira como a política vem tradicionalmente sendo feita, e isso pode ser considerado, sim, uma ameaça para a democracia, se você trabalha com conceitos de democracia mínimo, né, onde a parte mais importante é o voto, simplesmente. Você teve nessas eleições um número bastante alto de abstenção, mas se você pensa num conceito mais amplo de democracia, assim como mais amplo de política, pode significar um fortalecimento da democracia, porque vivenciar a democracia mais no dia a dia. Jurandir, você é jovem e foi candidato nessa última eleição. Tu te consideras um candidato da juventude? Em primeiro lugar, Jennifer, gostaria de agradecer o convite do Político em Foco, saudar a professora Patrícia aqui, que vai com a gente debater esse tema tão importante que é a juventude na política. Eu acho que a gente não pode falar em candidatos da juventude, né? Acredito que a participação política da juventude, ela teve um período que eu concordo até um pouco com a pergunta anterior, da coisa das pesquisas que demonstram que os jovens têm se afastado um pouco da política, mas acho que a gente tem um momento, a partir de 2011, principalmente 2010, 2011, uma mudança de signo dessa situação. Acho que os jovens retomaram uma certa participação política a partir desse período e estou muito curioso, inclusive, para ver as pesquisas que vão nos dizer daqui para frente em relação a isso. Que tem a ver com a crise econômica mundial, que tem a ver com um novo processo de organização dos jovens em todo o mundo e que culminou com coisas muito interessantes, com a juventude voltando a ter protagonismo e participação política. A gente viu isso, está vendo isso na Espanha hoje em dia, viu, né, nos países do norte da África, as revoltas dos jovens, a participação dos jovens, a participação política através do Facebook, enfim, a maneira como as pessoas estão utilizando as redes sociais também para fazer política. Então, acho que a gente tem uma certa modificação em relação a isso. E acredito que falar em um candidato jovem, prefiro ser muito mais um candidato de um projeto. Né? E que bom que é um projeto que, em muitos momentos, é um projeto de mudança, e de mudanças concretas, de mudanças reais, de mudanças sociais profundas, e que bom que muitos jovens têm se identificado com este projeto. Mas acredito que o mais importante da minha candidatura nas eleições de 2012, de ter representado o meu partido nesse momento, foi ter representado uma ideia e não ter representado uma faixa etária, né? E acredito que esse tenha sido o objetivo, inclusive, dos jovens, das pessoas da melhor idade que votaram na gente, enfim, de todas as faixas etárias que votaram na nossa candidatura, que confiaram na nossa candidatura. O mérito nosso seja de ter construído um projeto político alternativo. Professora Patrícia, é possível dizer que os jovens não se interessam por política? Como eu estava dizendo antes, não. Na verdade, você tem um aumento da informação sobre política e os jovens buscando essa informação.
existe, se você perguntar de chofre assim, né, você gosta de política? O jovem vai dizer que não. Né? Assim como os adultos brasileiros também dizem que não. Né? Mas eles têm se envolvido mais. Aí eles dizem, mas você busca informação sobre política? Sim. Você discute sobre política? Sim. Né? Então, existe um interesse maior da juventude sobre a política. Mas existe essa negação, por quê? Porque o que é divulgado nos meios de comunicação como política, a ideia ainda de política está muito restrita às eleições, né? Então, quando os jovens perguntam normalmente, você gosta de política? Ele vai dizer que não, porque você está falando desse processo eleitoral, né? E aí, o interesse dele tem sido exatamente por soluções no seu dia a dia, por questões que possam resolver a sua vida. Aí ele quer saber, sim, o que está sendo feito, o que tem de proposta, um interesse renovado em políticas públicas, e nesse sentido não tem distanciamento da juventude da política, tem uma aproximação. Obrigada, Patrícia. Jurandir, os resultados da pesquisa realizada com jovens pelo IBASE, o Instituto Polis, em 2005, mostraram que os jovens veem com um decréscimo boa parte dos políticos no nosso país, devido ao círculo vicioso da corrupção, ao clientelismo, à burocratização das organizações e à falta de comprometimento dos políticos com a realização de suas promessas. Como um candidato jovem faz para superar essa descrença? Importante essa pergunta, Jennifer. Tem, acho que, 2 ou 3 temas que são os mais importantes para afastar tanto o jovem quanto o adulto da política, mas na juventude isso é muito visível nos últimos anos. A corrupção é um deles, né? E se a gente for ver aí, o grande problema que se verificou nos últimos 10 anos no Brasil é que, em grande medida, os jovens depositaram em algumas opções políticas a sua esperança de combate à corrupção. Infelizmente, essas esperanças foram frustradas. Isso se verificou nos últimos 10 anos. Além do problema da corrupção, tem algo que a gente chama de estelionato eleitoral, né? Que é aquele camarada que vai nas eleições, apresenta um conjunto, se apresenta, né, como um salvador da pátria, como alguém que vai mudar todos e resolver todos os problemas que as pessoas mais sentem, e depois de eleito, acaba fazendo exatamente, muitas vezes, aquilo que criticava. Quer dizer, isso faz com que as pessoas se afastem completamente da política, e na juventude isso tem um reflexo grande. Agora, para modificar isso, a gente precisa fortalecer a ideia de que é possível ainda fazer diferente e que nós precisamos manter a esperança de participação política e chamar as pessoas a participar. Essa eu acho que é a melhor ferramenta que os partidos teriam para resolver esse problema da falta de participação da juventude, é acabar com essa ideia de que um político vai resolver todos os problemas, seja ele jovem, de meia idade ou idoso, mulher, homem, enfim. O que a gente precisa é que as pessoas participem da política, que os jovens tomem conta da política, que os indignados tomem conta da política. Essa vai ser a forma da gente conseguir fazer com que essas pessoas voltem a ter interesse, voltem a participar, porque eu tenho convicção, não dá para eleger um prefeito, não dá para eleger um governador e um presidente, ficar esperando que ele resolva todos os problemas da humanidade. As pessoas precisam participar da política, eu acho que essa é a melhor forma da gente conseguir fazer com que os jovens voltem e tenham cada vez mais interesse em participação política, em acompanhar eleições, partidos, debates políticos, independentemente de serem em momentos eleitorais ou não. Obrigada, Jurandir. Professora Patrícia, através da 12ª sondagem popular sobre política realizada pelo Movimento Ético na Política, foi percebido que os jovens estão tendo dificuldade de localizar os seus candidatos pelo fato desses políticos não oferecerem políticas públicas voltadas para o interesse deles. A juventude conhece as políticas públicas que são destinadas para ela? Na pesquisa que o IBASE fez, né, e eu trabalhei com esses dados no Brasil, demonstra que sim, que os jovens têm conhecimento sobre políticas, principalmente as políticas do governo federal, destinadas a essa categoria, né? Contudo, a avaliação que eles fazem é que essas políticas não têm resolvido seus problemas, elas ainda são muito limitadas, né? E que o governo, né, no caso o Estado, eles pensam que eles conhecem os problemas da juventude, mas eles não têm agido para resolver esses problemas, né? E nós temos problemas muito sérios relativos à juventude. Temos problemas com questão
e que são bandeiras que essa juventude tem se envolvido politicamente, como a questão da discriminação racial, né? A luta por cotas na universidade, você tem juventude na frente, a questão da violência, que também se traduz na questão racial, porque você tem negros que são mais atingidos, né? Você tem, na faixa etária de 15 a 25 anos, se você for negro, você tem 127% chances a mais de sofrer violência, de ser assassinado no Brasil. Então, essas realidades, o desemprego, né, é um país que está crescendo, você vê na televisão todos os dias índices de desemprego diminuindo, contudo, na faixa etária da juventude, esse impacto é muito menor. Você ainda tem um desemprego muito alto entre jovens, né? E essas são as questões específicas que esses jovens querem políticas, querem respostas. E nesse sentido ainda as respostas do Estado ainda são muito acanhadas para essa população. Jurandir, os partidos brasileiros têm criado alas de juventude para os jovens ganharem experiência na política e que possam se credenciar para uma carreira futura. Você pertence a um partido novo e pequeno. É mais fácil para um jovem conseguir espaço dentro de um partido pequeno e se credenciar ainda jovem como político? Olha, Jennifer, esse tema das alas, eu vou te confessar que é um tema que eu acho... o PSOL é um partido que trata diferente desta questão e de diversas outras questões, né? Quer dizer, nós não nos enquadramos em relação a esse tema de uma ala jovem. O pessoal tem participação de jovens naturalmente, ou seja, a gente não precisa construir uma ala de jovens para que os jovens se organizem nessa ala de jovens e ali obtenham experiência política. A nossa experiência política é a partir da vivência da nossa militância no movimento estudantil, no movimento popular, no movimento cultural, enfim, nos movimentos sociais que os nossos jovens militantes se participam, ali se desenvolvem, dali fazem política, dali levam as suas demandas para dentro do partido, porque nós entendemos o partido político como um espaço onde nós que temos ideias em comum, algumas ideias em comum, não todas, também tem muito debate dentro do nosso partido, de diferenças políticas, enfim, né? E isso é muito interessante que tenha debate interno, né? Então no partido a gente tem um espaço de que as pessoas se organizam no movimento estudantil, que são jovens, que são jovens se organizam no movimento popular, num bairro, que são jovens se organizam numa atividade cultural, que elas tenham dentro do partido a possibilidade de debater a política pública de conjunto. Qual é a política pública que nós podemos sugerir para melhorar a situação de vida da juventude como um todo, né? Então a gente não tem muito acho que os partidos tradicionais, como a única forma que eles têm de atrair a juventude é fazer isso mesmo, fazer uma ala de jovens e dizer que dali vão dar espaços para os jovens, de repente fazer um churrasco para que os jovens se integrem, talvez seja assim que funcione. No pessoal não é assim que funciona, então a gente tem a ideia de que a juventude tem que participar sempre e a juventude é construtora do partido. Aqui em Pelotas, por exemplo, a gente tem uma realidade muito interessante que quem tem mais de 40 anos é idoso na nossa militância do PSOL, porque nós temos muitos jovens na construção do PSOL, né? Para nós isso é uma alegria, é um orgulho e é um sintoma de que a gente vai ter muito futuro pela frente, tem muita caminhada para construir ainda, né? Obrigada. E você, o que pensa do papel do jovem na política? Iremos discutir isso no segundo bloco. Qualquer sugestão de tema para ser debatido aqui no nosso programa, nos envie um e-mail para programa politicaemfoco@yahoo.com.br. Já voltamos. Isso foi bem legal.
uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. Estamos de volta com Política em Foco de hoje, cujo tema é Juventude e Política. Contamos com a presença da cientista política Patrícia Cunha e de Jurandir Silva. A pesquisadora Pippa Norris, da Universidade de Harvard, em 2 artigos de 2013 e 2004, analisa a participação política de jovens entre 18 e 29 anos, de 15 países europeus. Ela afirma que o ativismo político da juventude tem aumentado em lugar de diminuir. A pesquisa constatou que os jovens europeus têm um senso maior de eficácia política do que os cidadãos de maior idade. Tanto eficácia objetiva, no sentido de reconhecer que o governo responde a seus interesses, como subjetiva, de que as pessoas podem influir na política e no governo. Vocês consideram a juventude brasileira tem sido mais exigente frente à nossa política? Sem dúvida, né? Tem sido mais exigente na busca dos seus candidatos, na questão do combate à corrupção, exatamente pela descrença que ela tem, um certo ceticismo em relação a essas promessas vazias, né? Um dado interessante no caso do Brasil é que uma pesquisa demonstrou que o horário eleitoral, que é decisivo para a escolha de candidatos da maior parte da população, não é o meio decisivo para a juventude. Ela não define seu voto a partir do horário eleitoral, que é reduzido, né? O que pode mudar até estratégias de campanha futuramente, né? Então, essa busca de informação, né? Essa atuação em movimentos da sociedade civil leva a uma atuação diferenciada desse jovem no Brasil, uma busca mais eficaz dos resultados da política também, que é um diferencial, né? Que exige mais da qualidade da democracia. E o que você tem visto aí? Olha, eu acho que, inclusive estava referindo anteriormente, acho que a gente tem um aumento de participação, né, interessante. Acho que isso tem um foco, isso no mundo inteiro, né? O Brasil, evidentemente, não é uma ilha, então a gente não está vivendo isolado do que acontece em todo mundo, né? O que a gente vê na Europa hoje, por exemplo, é um nível de participação da juventude gigantesco, né? Claro que a gente tem aí que fazer uma relação do problema social e econômico que a Europa vive atualmente, né? Os jovens europeus, embora não tivessem uma situação de muito boa situação financeira nos últimos anos, né, conseguiam pelo menos acessar a educação, emprego, conseguiam se formar e ter empregos, enfim, né? Hoje a gente vive um momento diferente na Europa, né, em que os jovens não têm emprego nem na Europa, né? Então a crise econômica é muito grave e os jovens têm dinamizado muito a sua participação política. Isso tem um certo reflexo no Brasil. Como eu estava falando anteriormente, a gente tem a rede social, que eu acho que é uma excelente ferramenta para uma troca de informação inicial. Acho que ela tem o seu limite, né? Não é tudo que dá para fazer pela rede social, mas a rede social ajuda. É possível, né, trocar uma informação rápida pela rede social, acessar uma informação, distribuir aquela informação, e os jovens estão ali, estão plugados na rede social, estão por dentro do que está acontecendo ali. Então acho que isso ajuda a ter uma participação. E também vejo que tem um fenômeno muito interessante, eu acho que não é negativo, né? Embora acho que ele não precise ficar só nisso, mas tem um fenômeno muito interessante que é do jovem que se articula, que se organiza, que se envolve em uma atividade específica,
né? O jovem que se organiza num movimento de luta em defesa dos animais, por exemplo, animais de rua, né? Vai lá, faz parte de uma ONG, milita naquilo ali, isso é muito interessante. Aquele que milita só na cultura, aquele que milita, enfim, numa ou outra área, acho que esse é um fenômeno também muito interessante que tem acontecido nos últimos anos e que também pode ter efeitos muito positivos na participação política dos jovens. Sim. A pesquisa A Participação Política dos Jovens em Quebec, Questionamentos e Vias de Pesquisa de Gravel, 2005, indica que entre os valores que motivam a participação política dos jovens atuantes nos 4 principais partidos políticos de Quebec está a defesa dos interesses dos próprios jovens. Os partidos brasileiros não têm priorizado pautas específicas para a juventude? Isso os torna pouco atraentes para os jovens? Eu acredito que sim. Né? Você vê, por exemplo, essa rejeição em relação a essas estruturas, né, mais duras da política, né, mais hierarquizadas, né, fazem com que esses jovens tenham dificuldades de colocar a sua demanda, ao contrário do que o Jurandir estava falando que acontece, por exemplo, no PSOL. Então, questões que têm mobilizado jovens no Brasil, como a Marcha da Maconha, por exemplo, você não vê os partidos políticos se posicionando sobre isso, né? O Estatuto da Juventude, né? Você teve um debate enorme, toda uma mobilização para conseguir aprovar o Estatuto da Juventude. Obviamente, os partidos políticos tiveram que fazer uma discussão sobre o Estatuto, porque ele foi para votação, mas você não teve grandes repercussões desse debate, né? Os jovens têm conseguido as suas conquistas, e é o que eu estava dizendo antes, buscando formas mais eficazes de atuar politicamente, por isso tem se organizado nesses grupos, ONGs, movimento anti-homofóbico, né, que pressiona por leis mais duras em relação a isso, movimentos ecológicos, né, todos esses movimentos você tem a característica e a presença dos jovens que vão escolher de acordo com seus interesses e suas identificações qual o caminho, né, qual o organismo dentro dessa sociedade para atuar. E os partidos políticos, eles abrem muito essas pautas e dificultam que novas pautas sejam inseridas, principalmente por essa juventude, por causa da questão da hierarquia dentro do partido mesmo. Isso tem dificultado. O que você acha disso? Eu acho que você citou duas coisas que são muito interessantes e são duas pautas que são centrais no debate de juventude hoje. O debate do meio ambiente, por exemplo, é um debate que pega muito, a juventude tem muito interesse em discutir isso. Eu acho que isso é um avanço enorme na nossa sociedade. Quer dizer, o jovem de hoje, ele está preocupado, mesmo jovem, ele está preocupado com o futuro, né? Ele está preocupado com as gerações futuras, ele está preocupado com o filho dele, em que mundo as nossas crianças vão viver. Eu acho que isso é muito importante. É um fenômeno que a gente tem que saudar positivamente. Agora, essa questão das pautas específicas da juventude, relacionando aí com o tema do meio ambiente, como é que um partido que não luta, por exemplo, com a sua bancada no Congresso Nacional para que as alterações do Código Florestal, que foi aprovado recentemente, não sejam tão maléficas para o meio ambiente, vai conseguir atrair jovens a partir dessa pauta? Ou seja, é absolutamente inviável que isso aconteça. Os jovens conseguem enxergar isso, quer dizer, a grande maioria dos partidos estava refém do latifúndio brasileiro, das grandes empresas que queriam alterar o Código Florestal, né? E os jovens enxergam isso nos partidos, então os partidos não vão conseguir ter pauta específica para organizar esses jovens. O tema da homofobia é outro tema que é muitíssimo importante, que a professora Patrícia citou. Quer dizer, como é que um partido que é contra o kit homofobia, que tem figuras públicas que são destacadamente reconhecidas por terem posições homofóbicas, que não respeitam a livre expressão sexual, que não respeitam o direito de amar, vão conseguir organizar jovens com esta pauta específica? É absolutamente impossível. Então, quando a gente fala de crescimento de partidos como o PSOL, que tem espaço para discussão anti-homofobia e que incentivam essa discussão e que militam contra a homofobia, se a gente vê o crescimento do PSOL em relação a esse tema, em relação ao tema do meio ambiente, a gente consegue explicar também
né, como que o PSOL consegue, partidos como o PSOL não é o único, evidentemente, há o PSTU, por exemplo, que é um partido que também faz esse debate de maneira muito interessante, né, mas se esses partidos conseguem crescer com essas pautas específicas, evidentemente a gente também consegue explicar como é que outros partidos acabam não se desenvolvendo, não conseguindo agregar jovens a partir da sua bandeira, justamente por terem esses históricos, né, que a gente estava comentando. Sim. Qual a importância da criação de instituições específicas para a juventude no Brasil, como as secretarias e conselhos de juventude e o Estatuto da Juventude? Para mim, a importância maior é que mostra a capacidade de organização dessa juventude, né? Um tema para se tornar público e o Estado para criar estruturas específicas para atender demanda, significa que essa demanda já se organizou de uma maneira em que um ator social e político exigiu ser ouvido, né? E a criação de secretarias de juventude, conselhos da juventude, por mais que seja o Estado que cria, né, na verdade a gente tem que perceber que esses jovens exigiram esse reconhecimento e o Estado chegou num momento em que ele não pôde mais negar esse reconhecimento. Ele teve que sentar com essa população para negociar soluções, né? E isso exigiu, dentro da estrutura tradicional que o Estado tem, né, criar instituições. Óbvio que a gente também não pode deixar de considerar o resto do mundo, né? Você tem, dentro dessa criação dessas estruturas, pressões internacionais, acordos que o Brasil tem assumido, né? O que tem acontecido na própria América Latina, é óbvio que o governo brasileiro também vendo o que está acontecendo, você vê movimentos de jovens no Chile, você vê movimentos de jovens na Bolívia, você vê movimentos de jovens no Peru, e a gente sabe que a juventude se comunica, a juventude se solidariza e o Estado busca também mecanismos para tentar amenizar esses conflitos, né? Então, tem mérito dos jovens por ter conquistado essas instituições e mérito também por atuar nelas, né? Por outro lado, tem que ter cuidado também com esse processo de coabitação que você pode estar acontecendo dos próprios movimentos sociais, que a partir do momento em que você começa a negociar, você arrefece este conflito sem obrigatoriamente resolvê-los, né? Então essas questões eu acho que são os pontos principais nessa relação. Obrigada. Nosso programa de hoje está chegando ao final. Queria agradecer a presença da professora Patrícia e do diretor do PSOL, Jurandir. Qualquer sugestão de tema para que nós possamos discutir aqui no nosso programa, nos envie um e-mail para o programa politicaemfoco@yahoo.com.br. Até a próxima semana.